Comprei pelo Instagram ou TikTok Shop e tomei prejuízo. E agora? O que eu faço? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos estarei falando sobre compras e seus problemas. Fica comigo. Imagine comigo a seguinte situação. Você está no seu TikTok ou no seu Instagram rolando o feed e de repente você vê um produto que está com preço ótimo, um produto sendo divulgado com bons comentários, boas avaliações, com preço ótimo, que até tal X semanas atrás, uma semana atrás, o influencer Y estava utilizando esse produto. Você vai, você compra, você passa o Pix, faz a transferência, chega até a mensagem de confirmação do produto que você comprou, só que um tempo depois o produto nunca chega, ou chega completamente diferente de como você comprou, ou então você tenta entrar em contato com a loja e não consegue, a loja desaparece, a página a qual você comprou o produto desaparece. E aí, o que acontece? Será que você vai ter seu dinheiro de volta? Bom, primeiramente quero falar que você não precisa ficar constrangido. Muitas pessoas deixam de ir atrás e resolver os seus problemas por constrangimento, por achar que foi ingênuo, inocente ao cair neste golpe. Mas atualmente, os golpes cibernéticos, os criminosos, estão com golpes cada vez mais sofisticados para convencer você, consumidor, a comprar da loja falsa que ele criou. Ele patrocina anúncios. Sim, ele patrocina os anúncios da sua loja falsa. Ou ele cria sites falsos. Ou então ele utiliza de inteligência artificial, vídeos falsos, falsas avaliações, técnicas psicológicas de venda para te convencer a comprar o produto o mais depressa possível. Hoje em dia os golpes estão sofisticados e você não precisa ficar constrangido ao cair num golpe desse. Claro, temos que ter cuidado e agora você caiu no golpe desse, você tem que ir atrás dos seus direitos, mas não precisa ficar constrangido. Até porque você agora vai começar a verificar a possibilidade, junto com um auxílio jurídico, de responsabilização do banco, da plataforma, da loja. Qual o limite de responsabilização deles? Se você tem direito ao seu dinheiro de volta, se você tem direito a uma indenização, ao reembolso, tudo vai depender do caso concreto. E para que você consiga ter tudo isso, você precisa ir atrás dos seus direitos e não ficar constrangido em casa e evitar buscar e evitar tentar resolver a situação por conta de constrangimento, de forma alguma. Antigamente, redes sociais como Instagram e TikTok eram apenas redes sociais, apenas de contato, ver vídeos, ou então contato com as pessoas, ver fotos, vídeos. Hoje não. Hoje elas já se utilizam, elas já são, na verdade, como shopping centers online, shopping centers comerciais online. As pessoas conseguem comprar maquiagem, roupa, eletrodomésticos, móveis, tudo simplesmente em um clique no celular, simplesmente em um clique na rede social. E os algoritmos dessas redes sociais, elas sabem muito bem aquilo que prende você, aquilo que atrai a sua atenção, aquilo que gera nas suas emoções um desejo de comprar. O algoritmo está de olho no que você pesquisa e acaba que vai te oferecer produtos e mais produtos em cima, semelhantes, em cima daquilo que você estava pesquisando. E aí vem as lojas, os patrocinadores, o algoritmo aproveita para colocar descontos progressivos, contador, de tempo lá, falta tantas horas para a promoção acabar, promoções relâmpago, ou então estoques limitados, coloca influência para falar daquele produto que você quer. Então tudo isso vai induzir você, induzir as suas emoções a comprar de fato pela emoção. Porque antigamente com os sites, as pessoas vigiavam, buscavam de site em site, esse site é confiável? Qual que é melhor? Esse ou aquilo? Isso ou aquilo? Hoje, não. Hoje, as pessoas, os algoritmos e os sites sabem, essas redes sociais também, o pessoal que está por trás delas, sabem que o que você busca agora, você compra pela emoção. Raramente você vai comprar por pesquisando, site por site, entrando de loja em loja. Raramente você faz isso. Hoje em dia você vai pela emoção. E sabendo disso, eles se aproveitam para aplicar golpes, publicidade enganosa, falsificações, lojas fantasmas, perfis fraudulentos, produtos completamente diferentes da propaganda. Por quê? Tudo isso porque você comprou movido pela emoção. Mas não estou aqui para julgar, de forma alguma. Inclusive, eu já comprei inúmeras vezes pela emoção. Mas eu digo no sentido de os golpes estão cada vez mais sofisticados com o aumento dessa demanda nas redes sociais, com o aumento dessa demanda, as pessoas colocam as lojas delas, os vendedores colocam as lojas, os produtos delas naquele perfil, naquela rede social. E junto com esse aumento do comércio através das redes sociais, também aumentaram os problemas que isso pode causar. Os golpes, os problemas, os defeitos, tudo isso aumentou na mesma medida. Agora, muitas pessoas também acham que porque estão comprando na internet, elas não vão ter uma proteção, a mesma proteção que o Código do Consumidor dá para quem não compra pela internet, por exemplo. Não é assim que funciona.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica a qualquer tipo de consumidor, online ou não online. Não faz diferenciação. Então, toda aquela proteção que o Código do Consumidor traz frente, assim, ao consumidor frente às empresas, empresas essas que têm estrutura jurídica, estrutura operacional, marketing, tecnologia, conhecimento técnico, poder econômico, tudo isso a empresa tem. O consumidor não. O consumidor só tem ele, o cartãozinho dele, o dinheirinho dele e pronto, e acabou. Então, o Código de Defesa do Consumidor vem proteger e amparar o consumidor, certo? Isso eu já expliquei alguns vídeos atrás. Mas alguns princípios que são muito importantes, basilares, que protegem o consumidor nessa questão da compra online seriam o princípio da boa-fé, em que o contrato, ou seja, a relação de consumo tem que ser transparente, fiel, honesta, lealdade, honestidade e transparência, que vem junto com o princípio da informação. Porque o princípio da informação traz que os produtos que o consumidor compra online têm que ser bem especificados. Tem que colocar certinho os riscos, o preço, as características do produto, a qualidade, as condições reais da oferta. Isso é muito importante, porque o consumidor tem que saber o que ele está comprando. Ele tem que saber o que está comprando e ele tem que receber na sua casa aquilo que ele leu que ele está comprando. Aquelas características descritas de forma fiel através do princípio da informação, da boa-fé, que o empresário colocou lá, né, no computador, no site, na rede social. O consumidor tem que chegar na mão dele aquilo que ele comprou, acreditando que estava comprando. E mais, além disso, também tem o princípio da vulnerabilidade. O que é o princípio da vulnerabilidade? É exatamente o que eu falei. É o princípio que diz que o consumidor ele está amparado, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque ele está em uma posição mais vulnerável do que o empresário. Então, através destes princípios e de outros que eu citei ao longo dos nossos vídeos, né, dessa série de compras, através desses princípios, o consumidor encontra mecanismos de proteção nessas questões de compras online, mas também não só compras online, em todo e qualquer tipo de compra. Agora, um tópico muito importante também é que o Código de Defesa do Consumidor, ele veda a propaganda enganosa, ele veda a oferta abusiva, a propaganda enganosa. O que seria isso? Produto aparentando qualidade muito superior, promessas falsas, informações escondidas, manipulação de imagem, que hoje em dia é gritante com o uso da inteligência artificial, vídeos que não correspondem à realidade. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que com o avanço da tecnologia, e não só a inteligência artificial, mas uso de vídeos importados, Photoshop, enfim, filtros, um monte de outras questões tecnológicas também, alteram a imagem, alteram vídeos, alteram a realidade daquele produto. E o consumidor, ele cria uma expectativa ao comprar aquele produto. E o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara o consumidor dentro da expectativa que ele cria em cima daquele produto. Claro, tudo depende do caso concreto, mas eu digo assim, o consumidor, ele não pode ser alvo de publicidade abusiva, de enganosa, abusiva, falando que é um produto tal, mas quando chega é o produto Y. O Código de Defesa do Consumidor diz que a publicidade deve ser clara, verdadeira e adequada, de forma a não induzir o consumidor a erro. Então, o consumidor ele não pode ser induzido a erro através daquela propaganda. Sim, cada caso é um caso e tem que ter análise. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor nessa expectativa que ele cria ao comprar o produto, descrito de forma tal que cria aquela expectativa que o empresário colocou na hora de divulgar aquele vídeo, aquela imagem. Algumas situações acontecem corriqueiramente, em quem compra através dessas plataformas simplesmente movidos pela emoção ou sem checar, sem fiscalizar corretamente. E são elas. Por exemplo, você vê aquela loja premium, aquele site lindo, maravilhoso, aquela estrutura super confiável, comentários, até o vídeo, foto daquele influencer usando aquele produto. E quando você compra, o site não responde, o produto não chega, a página é apagada. Ou então, você compra um perfume, uma maquiagem, um perfume, maquiagem, cosmético, só que ele vem falsificado. E aí vem alergia, queimadura, infecção de pele, tudo isso é muito grave. Ou então, um eletrônico, você vê um iPhone ou outro celular, um notebook com preço uma promoção muito ótima, você compra e quando chega é falsificado. Vai colocar na tomada, pega fogo, pode causar acidente. Ou não veio o carregador junto, ou o carregador que veio não bate com a tomada. Enfim, depois explode na tomada e vira um caos. São inúmeras situações. Ou então, quando você compra algo, né? Você compra algo crendo, como eu falei anteriormente, você crê que é um produto tal, um tecido tal, marca tal, tamanho tal, e quando chega é um tecido diferente, uma marca diferente, ou uma cor diferente, um material completamente diferente daquele que foi divulgado.
Todas essas situações e outras são passíveis de análise, mas eu quero atentar para você para um ponto específico aqui, os influenciadores. Por que eu digo os influenciadores? Porque a dinâmica das redes sociais mudou completamente com essa divulgação de influenciadores. Os influenciadores, eles recebem muitas vezes como agentes publicitários, eles recebem para divulgar certos produtos, certas marcas, e muitas pessoas que não comprariam de determinada empresa acabam comprando simplesmente porque o influenciador, a influenciadora famosa está utilizando aquele produto, ou utilizou aquele produto, ou viu o vídeo dele utilizando, divulgando aquele produto. Então, a dinâmica das redes sociais, a dinâmica do mercado mudou. E agora, essas pessoas que são os influencers, eles emprestam a imagem deles para a marca. E a marca agora vai ter credibilidade pessoal do influenciador. E qual que é a questão? Qual é o problema? Vai ser ou não responsabilizado o influenciador por conta dessa divulgação? Depende. E é uma análise que está crescendo bastante, um debate que está crescendo muito no judiciário. Por quê? Porque às vezes o influenciador ele não usa aquele produto. Nunca usou, nunca testou, mas ele recebeu para divulgar aquele produto e acaba divulgando. E aí, quando a empresa ela é falsa, fraudulenta a loja, fraudulenta, produto falso, golpe, que aplica golpes recorrentes àquela loja, ou uma publicidade muito enganosa, que foi pago, né, para o influenciador fazer, e ele sabe que é, ele percebe que é, mas só porque ele foi pago, ele vai e divulga aquele produto. Ou ele promete uma qualidade que não existe naquele produto. Quando choca, né, quando essa questão da divulgação do produto choca com isso, com esse engano do consumidor, aí que nós temos um problema. Mas nem sempre o influenciador ele vai ser responsabilizado. Como eu digo sempre, cada caso é um caso. Vai ser analisado o que no caso? Vai ser analisado o nível de participação, a intensidade da publicidade, a existência de parcerias, o grau de conhecimento, a forma da divulgação, a expectativa criada no consumidor. Por quê? Porque hoje em dia, a gente sabe, muitas decisões de compra são tomadas na emoção de ver aquele influenciador que eu gosto muito usando, então eu vou querer usar também. Então são tomadas na emoção. E à medida que isso acontece, que essa dinâmica acontece, o judiciário também tenta acompanhar essa dinâmica. Mas tudo dentro de uma análise muito profunda da parte do judiciário. O Código do Consumidor protege o consumidor de toda e qualquer propaganda enganosa ou abusiva, ou seja, publicidades falsas, parcialmente falsas, ou capazes de induzir o consumidor a erro. E o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor de todo e qualquer tipo de publicidade enganosa. Porque alguns produtos, por vídeos, imagens, inteligências artificiais, sites criados, todas essas questões podem levar o consumidor a criar uma expectativa em cima daquele produto. Expectativa essa que, de fato, qualquer um criaria a depender da imagem que viu, da descrição que viu, de como está divulgado como está anunciado aquele produto que aquela rede social divulgou. Então, se a propaganda mostra uma bolsa premium, o consumidor tem que receber aquela bolsa premium, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor e através do princípio da transparência, ele obriga o fornecedor, o empresário, a fornecer exatamente aquilo que ele divulgou, aquilo que ele anunciou naquele site, naquele anúncio, naquela promoção, e o consumidor tem que receber da mesma forma, protegendo a confiança do consumidor. Agora, Mariana, o TikTok e o Instagram, eles vão ser responsabilizados? Vai ter uma responsabilização deles nesse caso? Se eu sofrer um golpe ou algum problema nesse sentido? Olha, também é uma análise muito boa e uma discussão que está crescendo bastante no judiciário. Por quê? Porque a gente sabe, eles se movem por algoritmos. Eles monetizam, eles impulsionam, eles recebem dinheiro para patrocinar determinada loja. Então, seria lógico eles responderem. Mas tem que analisar, cada caso é um caso. Porque, apesar deles lucrarem com tráfego, monitorar comportamento, impulsionar anúncios, sim, mas também existe a questão da intermediação. Eles estão intermediando uma compra entre você e a loja. Eles participaram? Você pagou foi para eles ou para a loja? Como que foi essa indução? Você que quis, você que foi lá e entrou naquele site e pesquisou? Ou apareceu para você esse anúncio? Todas essas questões e mais outras, claro, vão contribuir para analisar a responsabilidade ou não dessas redes sociais. Mas, ao meu entendimento e ao meu ver, a cada dia mais as decisões serão mais favoráveis no sentido de colocar as redes sociais, essas redes sociais,
nos polos passivos da ação em caso de problemas envolvendo compras com essas plataformas. Mas é uma opinião minha, pode jogar fora. E Mari, agora o que aconteceu comigo? O que eu vou fazer? Bom, primeiro, como sempre, documente tudo: links, gravações, prints, protocolos, conversas. Guarde tudo, não apague imagem nenhuma, não jogue fora comprovante nenhum, porque muitas dessas páginas, eles criam a página, induzem o golpe e apagam a página. Se você tiver a gravação, se você tiver o print, tudo certinho, é um ponto a mais para você. Registre a reclamação no consumidor.gov, no Procon, no Reclame Aqui, faça um boletim de ocorrência, registre a reclamação. Procure o banco imediatamente para tentar a devolução dos valores, para tentar contestar o cartão, a compra do cartão de crédito ou pedir o mecanismo de devolução, no caso de PIX ou outras transferências. E, por fim, busque uma ajuda jurídica especializada. Mas, Mariana, cabe indenização por danos morais nesse caso? Depende. Como sempre falo, o juiz não vai analisar só o fato de você ter comprado e não ter recebido o produto ou ter levado golpe ou algum problema aconteceu. Não. Ele vai analisar o descaso ou não da empresa para resolver. Tentativa de resolução, né? Deu certo ou não a resolução, que você tentou entrar em contato com a plataforma ou com a loja e deu certo, ou eles responderam, ou eles tentaram te ajudar ou não. Você teve um descaso com você sofreu humilhação por isso? Qual o impacto que esse produto, a ausência desse produto para você causou na sua vida? Qual o impacto? Quais as consequências? Qual foi a relevância que qual a relevância esse produto teria para você? Você teria que se deslocar muito para tentar resolver esse problema? Eles colocaram você para resolver em tal lugar, tal lugar, tal lugar? Tudo isso vai contribuir para a análise ou não de danos morais, o cabimento ou não de danos morais. Mas, já adianto, caso tenha acontecido algo semelhante com você, o contato do escritório está aqui na descrição. Até a próxima!